Olá, bem-vindos ao nosso canal do YouTube que fala sobre obstetrícia, suas normalidades e suas complicações. Agradeço o prestígio que vocês têm me dado no YouTube. Meu nome é Claudinei Londeiro, eu sou médico, especialista em ginecologia e obstetrícia. E hoje nós vamos fazer um vídeo falando de extremos reprodutivos. O que a gente chama em medicina de extremos reprodutivos? As gravidezes que acontecem na adolescência e as gravidezes que vão acontecer em idade já mais avançada. Então vamos falar primeiro de gravidez na adolescência. Quando acontece, e no nosso país isso é bastante frequente, não é raro, uma gravidez na adolescência, nós temos uma falha em todo um sistema educacional, em todo um sistema de proteção às nossas adolescentes. Por que eu digo isso? Porque seria a obrigação dos pais, seria obrigação da escola e seria obrigação da sociedade fornecer às nossas adolescentes informações de qualidade para que ela não engravidasse na adolescência. Nós sabemos que o início da atividade sexual ela acontece normalmente aos 13, 14, 15 anos. Esta é a média em que as nossas adolescentes iniciam a sua atividade sexual. E no início dessa atividade sexual, essa adolescente já deveria estar plenamente orientada para que buscasse um método contraceptivo eficiente para que essa gravidez nesse momento fosse evitada. Há algum problema em uma adolescente engravidar do ponto de vista médico? Não, do ponto de vista médico não. O organismo de uma adolescente é um organismo já plenamente maduro, algumas situações não tão maduras assim, mas é um organismo que ele é suficientemente capaz para levar uma gestação até o final sem nenhum tipo de intercorrência ou de problemas. Eu não tenho dificuldades do ponto de vista médico com essas adolescentes grávidas. Elas costumam inclusive surpreender a gente, elas têm um ótimo desempenho, elas amadurecem do ponto de vista emocional muito durante a gravidez. Então eu digo que até algumas adolescentes que eu já acompanhei ao longo da minha vida profissional dão muito orgulho para o profissional por ver que aquela menina, ainda tão jovem, consegue de certa forma desenvolver bem o seu papel já de mãe, quer gestando, quer depois tocando o barco com o seu bebezinho. O problema da gestação da adolescência, ele não é com o adolescente, mas é com a sociedade. Aquela menina muitas vezes pode ser necessário que ela pare de estudar, que ela tenha que trabalhar para sustentar o seu filho. Na grande maioria das vezes ela acaba não compondo um lar, uma família com o pai do bebê, acaba sendo um relacionamento muito inicial, esse relacionamento não evolui para uma união estável, para uma situação em que aquela família seja realmente formada. Há algum problema em tocar um filho sozinha? Absolutamente não. Mas na adolescência, sem recursos financeiros, isso acaba sobrecarregando a família, acaba sobrecarregando o Estado, acaba sobrecarregando a sociedade. Então, a gravidez na adolescência ela é muito mais um problema social, tá? E que pode gerar assim daí um abandono da criança, uma situação social inadequada com aquela mulher e até uma perspectiva profissional daquela mulher que seja reduzida em função daquela criança que está presente na vida dela. A grande maioria das meninas que engravida tem o apoio da sua família e isso é essencial para esta menina naquele momento. Não dá para abandonar uma menina grávida sozinha. A família tem que assumir a sua parcela de responsabilidade e é isso que se espera das famílias. Não há como fugir dessa responsabilidade. Também não adianta buscar culpados. Se houve uma falha na contracepção e uma falha na orientação dessa menina, não é hora de buscar culpados. Mas depois desse bebê é um momento sim para se fazer uma contracepção adequada para não vir um segundo bebê, um terceiro bebê nesta situação inadequada. De qualquer forma, são gestações, como eu disse, que evoluem bem. E o problema é muito mais social do que médico. Vamos falar da gravidez no outro extremo, a gravidez após os 40 anos de idade, e isso até foi uma solicitação feita no meu canal do YouTube. Há grandes riscos de uma gestação após os 40 anos de idade? Do ponto de vista da mulher, não. Mas do ponto de vista genético envolvendo o bebezinho, eu diria que há uma chance um pouco maior de que aconteçam alguns problemas genéticos, principalmente síndrome de Down. Aos 40 anos de idade, em termos estatísticos, a mulher ela tem, em média,
uma chance em 100 de ter um bebezinho com síndrome de Down. Significa que a incidência de síndrome de Down aos 40 anos de idade, ela ronda 1%. E isso vai dobrando a cada ano. Então aos 41 seriam 2%, aos 42 seriam 3%, aos 44, 4%, aos 45, 5%. Então você veja que ao avançar a idade, a chance de uma síndrome como a síndrome de Down e outras síndromes se tornam mais frequentes. E esta é a nossa grande pedra no sapato. Não há como evitar essas síndromes, elas acontecem, elas podem existir, e a partir do momento que você tem o diagnóstico dessa síndrome, não há o que se fazer para corrigir isso. Ou seja, aquela mãe, aquela família terá um bebezinho com alguma alteração do ponto de vista genético, que pode ser uma alteração simples, de certa forma contornável com o auxílio educacional, e pode ser uma complicação muito séria, muito complexa, a ponto de não permitir que aquela criança sobreviva, às vezes, após o nascimento. Então, nesse sentido, o nosso problema ele não é tanto médico, mas ele é muito mais do ponto de vista genético, desta situação que pode ocorrer após os 40 anos de idade. E por que com o passar dos anos, a mulher tem este risco maior de ter um bebezinho com síndromes genéticas? Porque os óvulos da mulher, eles têm exatamente a idade da mulher. Enquanto o homem produz espermatozoides 0 quilômetros, novinhos, todos os dias, a mulher ela já tem dentro dos seus ovários, desde o período intraútero, os seus óvulos já quase que prontos, estacionados numa fase intermediária da divisão. Ou seja, uma mulher aos 40 anos de idade, quando ela vai liberar um óvulo para fecundação, este óvulo ele já tem 40 anos de idade. E este envelhecimento, essa exposição do óvulo a tudo aquilo que a mulher passou ao longo da vida, faz com que os erros genéticos, com o avançar dos anos, se tornem mais frequentes e mais comuns. Então, nesse sentido, há um momento em que realmente esse risco passa a ser importante, que seria após os 40 anos de idade. É óbvio que é importante nesse momento também levar em conta como está a saúde da mulher. Existem algumas mulheres, e a grande maioria delas mantém uma condição de saúde muito boa, mesmo após os 40, mesmo após os 50, mas existem mulheres que nesse momento já estão hipertensas, que estão com pré-diabetes, às vezes estão com sobrepeso, às vezes estão com alterações de colesterol, ou seja, são mulheres que já podem ter consigo alguma doença que na gravidez pode se agravar realmente. Então, nesse sentido, é importante que essas mulheres também tenham consciência de como elas estão clinicamente. Se a saúde dela está muito boa, o único risco é o genético. Se a saúde dela não está muito boa, podem existir alguns outros riscos que se sobrepõem ao risco genético. Então, antes de engravidar nesta fase, é interessante fazer uma consulta, é interessante fazer uma avaliação clínica bem rigorosa para ver exatamente como está a sua saúde e obter informações de qual estatisticamente é a chance de que possa ocorrer uma situação como essa. Em ocorrendo uma situação como essa, mantenha a calma, procure informações, procure fazer um bom pré-natal e veja o que é possível corrigir em relação à situação que envolve o bebezinho. Não há nenhum problema e hoje no meu pré-natal eu tenho mais de 30% das mulheres que têm mais do que 40 anos de idade. Ou seja, 1/3 das mulheres grávidas hoje, nesse momento, no pré-natal, tem mais do que 40 anos de idade. As mulheres estão retardando a gestação, estão engravidando mais tarde, por conta da parte profissional, por conta do estilo de vida e tudo mais. Então, nesse sentido, não há problema, mas é importante fazer uma boa avaliação antes. Agradeço pela atenção, espero que tenha sido útil essas informações.